Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de exponenciais. Nessa aula nós vamos estudar 3 tópicos: equações exponenciais, funções exponenciais e inequações exponenciais. Mas vamos lá, o que vem a ser uma equação exponencial? Você já estudou outro tipo de equações, que são as equações polinomiais. Equações, por exemplo, como essa aqui: x² menos 4x mais 3 igual a zero. O que significava resolver essa equação? É descobrir qual é o número x que, quando eu substituo na equação, eu obtenho zero. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, x igual a 3, como é que vai ficar? Vai ficar 3² menos 4 vezes 3 mais 3. Isso aqui vai ficar 9 menos 12, dá menos 3 mais 3 igual a zero. Então, você dizia que x igual a 3 é uma solução da sua equação polinomial. Nas equações exponenciais, nós vamos ter equações do tipo, aqui, por exemplo, 2 elevado a x igual a 8. Então, você vai ter que descobrir qual é o valor do x, que quando eu substituo nessa sentença vai dar 8. Como é que a gente obtém isso? Acho que você já deve estar percebendo que x igual a 3 é a solução. Por quê? 2 elevado ao cubo igual a 8. Então, eu substituo aqui o x por 3 e obtenho 8. É isso aqui que a gente vai trabalhar. Bom, a gente precisa, então, de uma definição. Qual é a definição que a gente vai ter? A gente vai ter essa aqui. Sendo A um número real maior que 0 diferente de 1, se A elevado a B igual a elevado a C, então B igual a C. E vice-versa. Se B igual a C, então A elevado a B igual a elevado a C. Professor, dá um exemplo aí pra gente. Com certeza. Por exemplo, eu posso colocar aqui 4 elevado a A é igual a 2 elevado ao cubo. Observa que eu não estou com o mesmo valor de A, mas eu posso escrever assim. 4, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado elevado a A é igual a 2 elevado ao cubo. Então, eu posso escrever agora com as propriedades da exponencial. 2 elevado a 2A é igual a 2 elevado ao cubo. Então, você pode escrever que 2A igual a 3, utilizando a setinha indo para a direita. Daí você tem que A igual a 3 sobre 2. Isso aqui é um exemplo. O que eu fiz aqui? Eu coloquei ambos na mesma base, mesmo valor de A. Professor, mas por que tem essa restrição? Por que o A tem que ser diferente de 1? Se eu tiver aqui 1 elevado a 5, por exemplo, é igual a 1 elevado a 3. E 5 não é igual a 3. Então o A não pode ser 1. O A não pode ser 0 pelo mesmo motivo. 0 elevado a 5 também é igual a 0 elevado a 3, que é igual a 0. No caso anterior, 1 elevado a 5 é igual a 1 elevado a 3, que é igual a 1. E aqui a gente também, 5 não é igual a 3, no caso de baixo. Tá, entendi então porque não pode 1 e não pode 0. Mas por que o A também não pode ser negativo? Porque a gente tem um problema. Um número negativo elevado a um expoente par dá um resultado positivo. Elevado a um expoente ímpar dá um resultado negativo. Então fica uma coisa complicada para mim, para usar a base negativa, porque eu nunca sei, dependendo do número ali B e C, se os B e C não forem inteiros, eu não vou ter como dizer quem é o resultado. Porque como é que eu vou dizer se é par ou é ímpar o expoente? Então, para evitar esse problema, nós tiramos o caso do A ser negativo. Tá? Então, daqui para frente, a gente vai fazer exercício disso. Vamos dar uma olhada para a gente sedimentar bem essa teoria. Vamos botar alguns exercíciozinhos aqui para a gente trabalhar. Eu tenho aqui no primeiro, 2 elevado a x igual a 128. Você tem aqui que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 7. E daqui você tem que x é igual a 7. Observa que a base, ou 2, não é 1 e é positivo. Lá de baixo aqui, o que você tem? Uma coisa bem parecida. 2 elevado a x, quanto é que é 16? 2 elevado a quarta? Mas está com fração. Então é 2 elevado a menos 4. Então você tem aqui que x é igual a menos 4. E o de baixo ali, como é que fica? Eu tenho 1 sobre 5 elevado a x igual a 125. Simples. 1 sobre 5 não é 5 elevado a menos 1? Então posso colocar 5 elevado a menos 1 elevado a x é igual a 5 ao cubo, que é 125. Pessoal, mas como é que você sabe que 125 é 5 ao cubo? Porque eu já fiz essa conta. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125.
Então eu sei disso. Daqui o que você pode trabalhar? 5 elevado a menos x é igual a 5 elevado ao cubo. Então eu tenho que x é igual a menos 3. E aí você tem esse resultado. Pessoal, olha esse de baixo, esse aqui parece bem complicado. Mas não é não. Se você pensar bem, raiz quarta de 3 elevado a x é 3 elevado a x sobre 4. E quanto é que é raiz cúbica de 9? É 9 elevado a 1 sobre 3. Pessoal, mas 9 não é 3 ao quadrado? É. Então, 3 elevado a x sobre 4 é igual a 3 ao quadrado elevado a 1 sobre 3. Vou ter que usar sempre as propriedades das exponenciais. Então, a gente vai ter aqui que 3 elevado a x sobre 4 é igual a 3 elevado a 2 sobre 3. Daí nós temos que x sobre 4 é igual a 2 sobre 3. Daí x é igual a 4 sobre 3. Então, se eu substituir 4 sobre 3 no valor de x ali, você vai obter aquela resposta. Como é que fica de baixo aqui, professor? 100 elevado a x igual a 0,001. A primeira coisa que você tem que saber é que 100 é 10 ao quadrado. Vai ficar 10 elevado ao quadrado elevado a x igual a 1 sobre 1000. Isso é 10 elevado a menos 3. Então, você vai ter que 2x é igual a menos 3. E daí, x é igual a menos 3 sobre 2. Tá vendo que não é difícil? Parecia difícil no início. Né? Agora eu tenho aqui 8 elevado a x igual a 0,25. Né? Então, tem 8 elevado a x. Quanto é que é 0,25? É 25 sobre 100. Mas 25 sobre 100 vai dar o quê? 1 sobre 4. Então, 8 elevado a x é igual a 1 sobre 4. Quanto é que é 8? Né? 2 elevado ao cubo. Então, 2 elevado ao cubo elevado a x igual a 2 elevado a menos 2. Daqui eu tenho que 3x é igual a menos 2. X é igual a menos 2 sobre 3. Assim, não tem muita dificuldade não. Dá para conseguir. Deixa eu só mudar aqui e botar esses dois termos lá para cima. Então, nesse aqui nós temos 125 elevado a x. 125 é 5 ao cubo elevado a x igual a 0,04, que é 4 sobre 100. Mesmo estilo do outro. Então, 5 elevado a 3x igual a 1 sobre 25, 5 elevado a menos 2. Então, nós temos aqui 3x igual a menos 2. Então, x é igual a menos 2 sobre 3. E agora é o seguinte, 2 elevado a x é igual a 2,25. Nós podemos fazer 2 sobre 3 elevado a x igual a 225 sobre 100. Uma coisa aqui boa de se fazer é dividir todo mundo por 25. De maneira que você vai ter 2 sobre 3 elevado a x vai ficar igual a... Quanto é que é 225 dividido por 25? Bom, você sabe que 25 vezes 10 vai dar 250. Tira 25, então vai ficar 9. A gente pode escrever, então, 25 vezes 9 sobre 25 vezes 4. E aí eu posso cortar esses 25 aqui. De maneira que nós vamos ter 2 sobre 3 elevado a x é igual a 9 sobre 4. Só como é que eu faço agora? Você tem que observar que 9 sobre 4 é 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, posso escrever 2 sobre 3 elevado a x é igual a 2 sobre 3, ó a mágica aqui, elevado a menos 2. Por que elevado a menos 2? Eu vou ter que inverter a fração e elevar ao quadrado. Então, daqui você tira x é igual a menos 2. Nessa segunda leva aqui de equações, a gente vai ter que fazer algumas alterações a mais para conseguir descobrir o valor do x. Nesse caso aqui, o que nós temos? 2 elevado a 32 é 5. Então, eu posso colocar aqui que 2 elevado a 3x menos 1 vai ficar igual a 2 elevado a 5. Agora eu posso igualar os expoentes. 3x menos 1 igual a 5.
3x passando para lá vai ser igual a 6, x igual a 2. Tá? Nessa segunda aqui, o que a gente vai ter? Eu tenho 11 elevado a 2x mais 5. Deve observar que esse número aqui da base não precisa ser um número primo. Tá? Tem que ser simplesmente um número positivo diferente de 1. Não precisa ser primo. Aqui está caindo número primo, mas não é necessidade, não é obrigação disso. Tá? O que você tem que observar é que o 1 pode ser escrito, por exemplo, como 11 elevado a 0. E a gente não tem nenhuma restrição sobre isso na nossa definição. Então a gente tem a restrição da base. Mas a base pode ter expoente 0? Pode. Daqui você tem que 2x mais 5 é igual a 0. Então x é igual a menos 5 sobre 2. Esse terceiro aqui é análogo. O que a gente tem aqui? 5 elevado a 2x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 1. Isso aqui equivale a 5 elevado a 0. Então você vai ter 5 elevado a 2x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 5 elevado a 0. Daqui você tem 2x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. Aqui você vai precisar, né, fazer um deltazinho. Delta é igual a b ao quadrado, 9, menos 4ac. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 16. 16 com 9, 25. Então você vai ter aqui que x é igual a menos b, menos 3 mais ou menos 5, dividido por 4. O primeiro caso aqui vai ficar menos 8 sobre 4, que dá menos 2. E o segundo vai ficar 2 sobre 4, que é 1 sobre 2. Então você tem esses resultados, 1 sobre 2 e menos 2. Ambos vão ser soluções do meu problema. Tá? Não há a restrição que está sendo feita lá na definição na base, não no expoente. Então nós temos aqui que o x é igual a menos 2 ou x é igual a 1 sobre 2. Ambas, se eu substituir em 5 elevado a 2x ao quadrado mais 3x menos 2, nós vamos encontrar 1 na resposta. Nesse caso aqui, uma das dificuldades que a gente tem em equações exponenciais é você conhecer os expoentes dos números primos, que são pequenos, ou dos números em geral. Eu não preciso saber quanto é que é 3 elevado a 10. Isso quase nunca vai acontecer. Mas no caso aqui, eu tenho que saber que 81 é 9 vezes 9. E 9 é 3 ao quadrado. Então você vai ter aqui que 3 elevado a quarta é igual a 81. Então, em vez de escrever 81, você vai escrever 3 elevado a quarta. Então, 3 elevado a quarta elevado a 1 menos 3x vai ficar igual a 3 elevado a 27, que é 3 elevado ao cubo. Usando as propriedades das exponenciais, o que você vai ter aqui? 3 elevado a 4, que multiplica 1 menos 3x, vai ficar igual a 3 elevado a 3. Qual é a propriedade que eu estou usando? Eu estou usando essa aqui, né? A elevado a b elevado a c vai ficar igual a elevado a b vezes c. É isso que eu estou fazendo aqui. Como é que fica, então, essa conta? 1 menos 3x vai ficar igual a 3 sobre 4. Como é que eu procedo agora? Jogo por outro lado, aqui o 1, né, vai ficar menos 3x é igual a menos 1 sobre 4. Daqui eu vou ter que x vai ficar igual a 1 sobre 12. E a gente resolve o problema. Esse último aqui, vou até mudar de cor para você não confundir. Como é que a gente vai ter? Quanto é que é a raiz de 2? Raiz de 2 é 2 elevado a 1 sobre 2. Então você vai ter 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a 3x menos 1. Isso aqui vai ficar igual a 2 elevado a 4 sobre 3, que é a raiz cúbica de 16. 16 é 2 a quarta. Aqui elevado a 2x menos 1. Agora você vai usar o quê? O 2 como base. Então você vai ter o 2 elevado a 3x menos 1 sobre 2. Vai ficar igual a 2 elevado a 4. Então multiplica 2x menos 1 dividido por 3. Daí você fica com 3x menos 1 sobre 2 é igual a 8x menos 4 sobre 3. Ih, deu mais trabalho que eu estava esperando. Vamos usar a parte lá de cima. Então eu coloco aqui um implica.
Aí como é que você vai fazer? Multiplicar cruzado, né? Quando 3 for multiplicado para lá, vai ficar 9x menos 3 é igual a 16x menos 8. Passa esse cara para lá, vai ficar 9 menos 16 menos 9. Vai ficar igual a 7x. Passa esse cara para o outro lado, vai ficar 5, né? Então x é igual a 5 sobre 7. Na nossa nova leva de problemas, o que a gente vai ter? Eu vou ter que usar aqui as propriedades. 2 elevado a x que multiplica x mais 4 é 2 elevado a x que multiplica x mais 4. Isso aqui é igual a 2 elevado a quinta, que é 32. Então a gente pode escrever aqui x ao quadrado, vou botar logo assim, mais 4x é igual a 5. E daqui a gente vai ter x ao quadrado mais 4x, no caso aqui, menos 5, igual a 0. Será que isso aqui tem solução? Delta é igual a b ao quadrado, 16, menos 4ac. 4 vezes 5, 20. 20 com 16 dá 36. Então você vai ter que x é igual a menos b, que é menos 4, mais o menos 6, sobre 2. O primeiro vai ficar 2 sobre 2, 1. E o segundo vai ficar menos 10 sobre 2, menos 5. Então, ambos os valores são soluções. Então, a gente tem x igual a 1 ou x igual a menos 5. Ambos são soluções desse problema. Nesse segundo caso, o que nós temos aqui? 9 elevado a x mais 1, que multiplica x menos 1, usando a mesma propriedade dos logaritmos. Então, nós vamos ter aqui que 9 elevado a x ao quadrado menos 1 é igual a 3, que multiplica x ao quadrado mais x mais 4. O que você precisa ver é que eu não estou na mesma base, né? Uma base é 9 e outra é 3. No caso, 9 é 3 ao quadrado, né? Então eu posso escrever 3 ao quadrado, evidência, que multiplica x ao quadrado menos 1 é igual a 3 elevado a x ao quadrado mais x mais 4. Agora vamos lá. Para ficar na mesma base, eu tenho que colocar o 2 para fora, né? Então vai ficar 3 elevado a 2 que multiplica x ao quadrado mais 1. 2 que multiplica x ao quadrado menos 1 igual a x ao quadrado mais x mais 4. Em outras palavras, aqui vai ficar 2x ao quadrado menos x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado. Menos 2, esse aqui eu vou guardar, esse aqui quando passa para o lado fica menos x. Aí menos 4, menos 2, menos 6, igual a 0. Então você tem aqui como soluções x igual a 3 ou x igual a menos 2. Ambos vão solucionar esse problema. No caso aqui do terceiro, o que nós vamos ter? Você vai observar que eu tenho bases aqui 2, 4 e 8. Eu tenho que passar todo mundo para a mesma. Então eu vou passar todo mundo para a base 2. 2 elevado a 3x menos 1 vezes 2 elevado ao quadrado, que é 4, elevado a 2x mais 3, é igual a 8, que é 2 elevado ao cubo, elevado a 3 menos x. Agora está todo mundo na mesma base. Na verdade, é só jogar os expoentes para fora, né? A gente vai poder somar os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 3x menos 1. Aí vai ficar aqui. Vou somar com o que está do lado, né? Mais 4x mais 6. É igual a 2 elevado a 9 menos 3x. A gente vai ter isso aqui. Então agora é só fechar a conta. Nós vamos ter ali no final 3x mais 4x, 7x. Aí vai ficar mais 5 igual a 9 menos 3x. Então nós vamos ter aqui que 10x vai ficar igual a 9 menos 5, que vai dar 4. Então x é igual a 4 sobre 10 ou 2 sobre 5. Vamos para mais uma leva de exercícios, agora dividir em duas partes aqui para facilitar a conta, porque elas começam a ficar maiores. Bom, aqui você tem 5 elevado a x menos 2, menos 5 elevado a x, etc., igual a 505. Vou fazer assim, ó. O que é 5 elevado a x menos 2? Não é 5 elevado a x vezes 5 elevado a menos 2?
Então, posso colocar 5 elevado a x sobre 5 elevado a 2 menos 5 elevado a x mais 5 elevado a x vezes 5 é igual a 505. O que você vai fazer? Bota 5 elevado a x em evidência agora. Então, vai ficar 5 elevado a x, que multiplica 1 sobre 25, menos 1, mais 5, igual a 505. Aí eu tenho que fazer essa conta aqui, né? 1 sobre 25 mais 4. Como é que fica aqui? 1 sobre 25 mais 4. Posso fazer esse aqui vezes esse, né? Vai ficar 24. Vezes 5 dá 100, mais 1 dá 101 sobre 25. Então, 5 elevado a x vezes 101 sobre 25 é igual a 505. Então, 505 é 101 vezes 5. Então, você pode escrever que 5 elevado a x vai ficar igual a 5 vezes 25, que é 5 elevado ao cubo. Esse tem como solução x igual a 3. Bonitinho, né? O resultado bem simplesinho. É difícil imaginar no início que vai ficar um resultado tão certinho assim. Nesse caso aqui, ó, vou ter que reescrever tudo, botar em evidência, a mesma coisa. 2 vezes, aí eu tenho aqui 4 elevado a x vezes 4 elevado ao quadrado. Menos 5 vezes 4 elevado a x vezes 4. Esse aqui, menos 3 vezes. Aí eu tenho 2 elevado a 2x vezes 2, menos 4 elevado a x igual a 20. Agora, observa o seguinte, ó. Ora eu tenho 4 elevado a x, ora eu tenho 2 elevado a 2x. Mas você tem uma coisa interessante. 2 elevado a 2x é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado elevado a x, que é igual a 4 elevado a x. Então, vou usar isso aí a meu favor. Então, aqui, 4 ao quadrado dá 16 vezes 2, 32 vezes 4 elevado a x. Aí aqui vai ficar 5 vezes 4, 20 vezes 4 elevado a x. Esse termo aqui é 4 elevado a x. Vai ficar menos 6 vezes 4 elevado a x. Menos 4 elevado a x igual a 20. Bom, agora tem que fazer a conta nisso, né? 32 menos 20 dá 12. 12 menos 6 dá 6. 6 menos 1 dá 5. Então, a gente vai ter o todo 5 vezes 4 elevado a x é igual a 20. 4 elevado a x vai ficar igual a 20 dividido por 5, que é 4, que é a mesma coisa que 4 elevado a 1. Então, a gente tem x igual a 1. Outro exercício com resultado bem tranquilo de se fazer. Vamos para mais dois aqui. Esses aqui são os nossos últimos dois exercícios de equações exponenciais. Esses são interessantes porque eles requerem uma substituição. E você pode fazer esse tipo de substituições em equações. Em matemática tem o seguinte, se você não fizer nada errado, vai dar certo. O problema é você saber que não está fazendo nada errado. Então aqui, ó, vou fazer uma substituição que não é uma coisa errada. Então o que a gente tem? A primeira coisa que você tem que perceber é que 4 elevado a x... Eu tenho um problema, né? Eu tenho base aqui em 4, base aqui em 2. Eu tenho que deixar eles na mesma base para eu conseguir fazer qualquer coisa aqui. Então aqui, 4 elevado a x, eu posso escrever que é 2 elevado ao quadrado, que é 4 elevado a x. Isso aqui dá 2 elevado a 2x. Mas eu também posso escrever 2 elevado a x vezes 2. Ou seja, isso aqui é 2 elevado a x elevado ao quadrado. Ah, pessoal, então 4 elevado a x é 2 elevado a x elevado ao quadrado? É, e eu vou usar isso ao meu favor. Eu vou colocar aqui, sei lá, um v é igual a 2 elevado a x. O que você vai encontrar aqui, né? Você sabe que é 2 elevado a x ao quadrado, 4 elevado a x, então vai ficar v ao quadrado. 2 elevado a x é v, então menos v igual a 56. O problema é você resolver isso aqui agora. Então, v ao quadrado menos v menos 56 igual a zero. Então, a gente tem delta igual a b ao quadrado, 1 menos 4ac. Quanto é que é aqui? 56 vezes 4. Vou fazer a conta aqui. 56 vezes 4. 6 vezes 4, 24 com 2. 5 vezes 4, 20 com 2, 22. 224. Então, nós vamos ter aqui 1 mais 224. Isso aqui vai ficar igual a 225, que é 15 ao quadrado. Então, v é igual a menos b dá 1, mais ou menos raiz de 225, mais ou menos 15,
sobre 2. O meu primeiro vai ficar 16 sobre 2, que dá 8. E o segundo vai ficar menos 14 sobre 2, menos 7. Não tem nenhum problema aqui você encontrar esses dois resultados. Só que você tem que atentar no seguinte, vou botar até em vermelho. Você tem aqui ó, que o V é igual a 2 elevado a x. Como é que você vai ter aqui, por exemplo, 2 elevado a x é igual a menos 7? Isso aqui é falso, não existe. Porque 2 é um número positivo. Então eu vou levar para um expoente e encontrar um número negativo? Não dá para acontecer isso. Então isso aqui é falso. Eu só posso usar aqui que 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo, então x é igual a 3. Então esse aqui é um resultado que nós temos. Então, tem que tomar cuidado com isso. Um número positivo elevado a qualquer potência vai dar um número positivo também. A gente vai ver isso melhor quando estiver estudando funções exponenciais. Já nesse aqui, o que a gente vai fazer? Bem parecido. Eu tenho aqui 4 elevado a x mais 1. Quanto é que dá isso? É 4 vezes 4 elevado a x. Menos 9 vezes 2 elevado a x. Mais 2 igual a 0. Bom, eu tenho 4 elevado a x, mesma coisa do outro. 4 elevado a x é igual a 2 ao quadrado elevado a x é igual a 2 elevado a x ao quadrado. E aí a gente faz a substituição. Vou até fazer mais devagar, talvez você não tenha entendido 100% no outro. Né? Então vai ficar 4 vezes 4 elevado a x. Vai ficar 2 elevado a x ao quadrado. Menos 9 vezes 2 elevado a x. Mais 2 igual a 0. Aí eu vou trocar aqui a variável, vou chamar u igual a 2 elevado a x. Como é que vai ficar? 4u ao quadrado menos 9u mais 2 igual a 0. Aí eu vou ter que fazer o delta aqui para saber quanto é que é. Delta é igual a b ao quadrado, 81, menos 4 vezes a vezes c. A vezes c dá 8, menos 4 vezes 8. Quanto é que é 81 menos 32? Isso aqui vai dar 49. Então nós vamos ter aqui que u é igual a menos b, 9, mais ou menos 7 sobre 2a, que é 8. Então vai ficar, no primeiro caso aqui, 9 mais 7 dá 16, dividido por 8 dá 2. 9 menos 7 dá 2, dividido por 8, 1 sobre 4. Então no primeiro caso aqui, você tem 2 elevado a x igual a 2, então você vai ter x igual a 1. E no outro caso, 2 elevado a x é igual a 1 sobre 4, que é 2 elevado a menos 2. Então você vai ter aqui que x é igual a menos 2. Isso aqui eu posso colocar que é 2 elevado a menos 2. Né? Opa! Posso colocar assim. Então você tem esses dois valores aqui que satisfazem. Com isso agora, nós já temos elementos para estudar as funções exponenciais. Vamos lá. Nas equações exponenciais, nós estudávamos coisas do tipo 2 elevado a x igual a 8. Agora, eu quero colocar, em vez de 8 aqui, qualquer valor. Na verdade, qualquer valor positivo. Como é que a gente vai fazer isso? Em vez de escrever 8, nós vamos escrever f de x é igual a 2 elevado a x. Ou seja, em vez do 8, que era um valor fixo, agora eu boto um valor variável, qualquer. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou precisar estudar o gráfico da função exponencial nesse caso. Você deve observar aqui que quando eu tenho uma função f de x é igual a 2 elevado a x, eu não tenho nenhuma restrição para o x. O x pode ser 0, menos 1, etc. 2, 1000, qualquer coisa que eu queira, ele funciona ali. A única coisa que eu vou precisar me preocupar aqui, na verdade, é com a base, que a base vai ter que continuar sendo maior que 0, diferente de 1. O que é importante aqui para mim é saber que o f de x vai ser sempre positivo, porque vai ser 2 elevado a um número. Eu não tenho como chegar a um número negativo com isso. É impossível. Nós vamos aqui trabalhar com a imagem da minha função como sendo os reais positivos. De uma maneira mais formal, nós podemos escrever f está definido dos reais nos reais positivos, tal que f de x
é igual a elevado a x com o a maior que 0 e a diferente de 1. Só lembrando, a gente pode condensar essas duas informações escrevendo assim, né? A diferente de 1 e maior do que 0. Bom, vamos analisar esse gráfico. Nós vamos ter dois casos para avaliar. O primeiro caso vai ser quando a é maior que 1. É o caso mais fácil. Por exemplo, 2 elevado a x. É um caso em que o a é menor do que 1. Eu vou colocar aqui até o a igual a 2 para fazer o gráfico. Então, aqui como exemplo, a gente vai ter aqui f de x igual a 2 elevado a x. Como é que a gente vai fazer esse gráfico? Da mesma forma que você fazia antigamente. Eu coloco alguns valores e a partir desses valores eu vou colocando no sistema de x, y. Então eu vou colocar aqui x menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E aqui a gente vai colocar f de x. Então aqui é f de menos 2, que vai ficar igual a 2 elevado a menos 2, que é igual a 1 sobre 4. F de menos 1 vai ficar igual a 2 elevado a menos 1, que é 1 sobre 2. F de 0, 2 elevado a 0 é igual a 1. F de 1 é 2 elevado a 1, que é igual a 2. E F de 2 é igual a 2 elevado a 2, que é 4. Vamos fazer o seguinte, vamos passar esses valores para o GeoGebra para a gente conseguir trabalhar. Então, eu vou pegar aqui o primeiro, botar o ponto A, está passando em menos 2, mais ou menos 1 sobre 4. Coloco ele e depois corrijo. Então, vou botar aqui. Então, ele vai ficar em menos 2. E aqui 1 sobre 4, que é 0,25. Então, o meu A está na posição ali certinho. Vou botar outro ponto agora, que vai ficar igual a menos 1, 1 meio. Então, mais ou menos por aqui. Então, coloco aqui, ó, menos 1. Ó, observa que 1 meio eu acertei. Quase na posição exata ali. É 2 elevado, quando x igual a 0, vai ficar 2 elevado a 0, que é igual a 1. Então, aqui vai estar o meu ponto. Ó, beleza, já veio na posição certa. Quando x for igual a 1, o y vai ser 2, vai ficar esse ponto aqui. Já está na posição certa. E quando for igual a 2, ele vai bater no 4. Aí eu faço aquela brincadeirinha de ligar os pontos para verificar como é que está o gráfico. Deixa eu chegar só um pouquinho para cá primeiro, para a gente entender melhor. Quando eu for ligar os pontos, eu vou encontrar a função f de x igual a 2 elevado a x. Observa lá que a gente tem agora a função. Tá? Então, a função, quando eu tenho f de x igual a 2 elevado a x, melhor ainda, generalizando, quando eu tenho f de x igual a elevado a x, quando eu tenho aqui a é maior do que 1, a gente tem uma função crescente. Nós vamos ver, quando a for menor do que 1 e maior do que 0, nós vamos ter uma função decrescente. Vamos dar uma olhadinha nisso para a gente enxergar bem. Um exemplo aqui do a entre 0 e 1 é a igual a 1 meio. Vamos dar uma olhada nele. Vocês concordam comigo que 1 sobre 2 é um número entre 0 e 1? Ele é 0,5, né? Então vamos avaliar aqui esse caso. A gente vai ter aqui f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Então eu coloco aqui x e f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Então vai ficar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Como é que é o f de menos 2? Vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 2, que é igual a 4. F de menos 1 vai ficar igual a 1 sobre 2 elevado a menos 1, que dá 2. F de 0 vai ficar 1 sobre 2 elevado a 0, que é 1. F de 1 vai ficar igual a 1 sobre 2 elevado a 1. E f de 2 vai ficar igual a 1 sobre 2 elevado a 2, igual a 1 sobre 4. Vamos ver agora como é que isso aqui fica no GeoGebra. Eu vou apagar os anteriores e colocar outros pontos aqui que satisfazem o que eu estou procurando. Quando x for igual a menos 2, ele dá 4. Quando x for igual a menos 1, ele vai dar 2. Quando x for 0, ele vai dar 1.
Quando x for 1, ele vai dar 1 sobre 2, mais ou menos aqui. E quando x for 2, ele vai dar 1 sobre 4. Bom, colocados os pontos, o que a gente vai fazer? Aquela brincadeirinha de ligar os pontos. Ah, se você só ligasse esses pontos, ia ficar algo assim. Se fosse só ligar os pontos ali que a gente traçou até agora, a gente ia chegar nessa aqui. Se você extrapolar um pouquinho, você vai chegar nessa função aqui. Ó. Aí você vai ter essa função aí toda passando para cima e para baixo. Ela tem uma condição interessante, a função exponencial. Ela cada vez mais se aproxima do eixo x, mas não toca. Se eu aumentar aqui, ó, você começa a ver que tem sempre um espacinho ali. E vai ter eternamente esse espacinho. A gente diz que a função exponencial tem uma assíntota horizontal. E essa assíntota vai ser o eixo do x, que é o y igual a zero. Deixa eu botar as duas aqui juntas para você enxergar. Então eu tenho aqui, ó, a 2 elevado a x e a 1 sobre 2 elevado a x. O que você pode observar de interessante nessas duas funções? Você deve observar que o eixo y é um espelho para as duas funções. Então nós temos uma simetria axial em relação ao eixo y. Tá, o que isso quer dizer exatamente? Vamos interpretar o que é essa simetria, na verdade. Eu tenho aqui, ó, f de x é igual a 2 elevado a x. Né? Como é que vai ficar aqui o f de menos x? É igual a 2 elevado a menos x. Mas isso aqui eu posso escrever como 2 elevado a menos 1, isso aqui você já sabe, elevado a x, que dá 1 sobre 2 elevado a x. Ó, isso aqui é uma surpresa interessante, porque isso aqui é igual a g de x. Tá? O g de x vai ficar exatamente 1 sobre 2 elevado a x. Então, como f de menos x vai ficar igual ao g de x, essas duas funções vão estar uma em cima da outra. E o que é f de menos x? É a reflexão da função f em relação ao eixo y. Então, f de menos x tem como gráfico a reflexão da função f em relação ao eixo y. E você observou que f de menos x é igual a g de x. Então é por isso que uma é reflexo da outra. Esses dois gráficos vão ficar juntos, f de menos x e g de x. Você deve estar observando, considerando somente a função g de x igual a 1 sobre 2 elevado a x, que essa função é decrescente. Conforme eu aumento o eixo x, eu diminuo o eixo y. Isso vai acontecer não somente no caso da função g de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Qualquer a que esteja entre 0 e 1 vai ter essa característica de decrescimento. Então a gente vai ter aqui, se o a estiver entre 0 e 1, a função vai ser decrescente. Se o a estiver maior do que 1, a função é crescente. Isso aqui, basicamente, é tudo que a gente precisa saber de equações exponenciais. Só que a gente pode deslocar um pouquinho o gráfico. Vamos analisar os deslocamentos agora. Da mesma forma que as funções trigonométricas, nós podemos botar alguns parâmetros nas funções exponenciais que vão causar deslocamentos, deformações no gráfico. Então, vamos dar uma olhadinha como é que ficam as funções então na forma f de x é igual a mais b vezes a elevado a cx mais d. Vou começar aqui com a que a gente já tinha estudado, a f de x é igual a 2 elevado a x. O que a gente tem aqui no GeoGebra, só lembrando? Eu tenho ali a função 2 elevado a x, e eu vou variar o primeiro parâmetro. Eu vou colocar aqui f1 de x igual a mais 2 elevado a x, e eu vou variar esse parâmetro a. Eu vou pegar aqui no GeoGebra, botar um slider, e verificar como é que coloca o que acontece quando o a é positivo e quando o a é negativo. Vou dar uma olhadinha aqui, que eu vou escrever aqui, o f1 de x igual a 1a mais 2 elevado a x. Aí ele vai me perguntar se eu quero criar um slider, eu vou dizer que sim. Tá, aqui está o a. Quando o a é igual a 1, o que vai acontecer com a função? Eu vou jogar ela para cima. Quando o a for igual a 0, as duas funções vão coincidir. Que aí a gente vai ter aqui f1 de x igual a 2 elevado a x. Quando eu coloco o a um pouquinho para cima, o que vai acontecendo com a função? Ela vai chegando para cima. Em vez de ela passar no 1, vai passar no 2. 2 elevado a 1 era igual a 2, agora ele vai passar no 3. 2 elevado a 2 era igual a 4, agora ele vai passar no 5.
e assim sucessivamente. Nós vamos ter essas curvas aqui, apesar de elas não terem a mesma distância sendo mantidas o tempo todo, elas têm um certo paralelismo, vamos dizer assim, entre elas, porque elas nunca vão se encontrar. Com o tempo elas vão se aproximando, mas elas nunca se encontram. Se eu botar o A negativo, ele vai para baixo, observa. Ó. Tá? Então a função começa a ir para baixo. Da mesma forma que em trigonometria, esse A aqui dá a translação vertical. Tá? Então eu posso jogar a função para cima e para baixo, quanto eu quiser. Vamos dar uma olhada no segundo aqui, termo, que é o B. Vou chamar aqui f2 de x. Vai ficar então B vezes 2 elevado a x. Vamos analisar isso para ver o que isso aqui provoca. Eu vou chamar uma outra função aqui e criar slider também para ela. Então, criar um slider aqui, ela está para baixo. Calma que eu vou explicar isso. Aqui, ó. Primeiro eu vou colocar ali o A igual a 1. Observa ali que se o A igual a 1, vai ficar 1 vezes 2 elevado a x, que é 2 elevado a x, bate com a função f. O que acontece quando eu aumento aqui? Ó? Eu vou estar aumentando ali o quanto essa curva vai crescer mais rápido. Antes estava 2 elevado a x, agora eu multiplico por 2 todos os valores de y. Então você deve observar aqui. Ó. Antes, aqui estava passando no ponto 1, agora eu vou dobrar, está passando no ponto 2. Antes de passar aqui no 2 elevado a 1, que é 2, vou multiplicar esse valor por 2, vai passar no 4. Agora eu tenho aqui, ó, 2, no caso aqui, elevado a 2, que dá 4, ele vai passar lá no 8. Ah, isso ainda não dá para ver. Mas eu vou chegar lá. Aqui, ó. Observa aqui, ó, que eles vão passar um no 2 elevado a 2, que é 4, e no outro 2, no outro ponto em cima, 2 vezes 2 elevado a 2 vai dar 8, passa lá em cima. Isso aqui vai fazer com que a curva cresça mais rápido. O que acontece se o B for negativo? Se o B for igual a 1, vão ficar iguais. Né? Se o B estiver entre 0 e 1, eu vou jogar ela. Eu vou pegar todas as imagens da função e, no caso, multiplicar por B, mas esse B está entre 0 e 1. Então, na verdade, eu estou dividindo por algum número. Então, eu vou pegar todos esses números, quando o B aqui é 0,5, em vez de passar no 2, vai passar no 2 sobre 2. Em vez de passar no 4, vai passar no 4 sobre 2. E assim sucessivamente. Eu posso alterar isso. O que acontece quando o B, no caso, é negativo? Ele vai jogar a função para baixo. Ou seja, você vai refletir. Se o B for negativo, por exemplo, o que acontece com f de x igual a menos 3 vezes 2 elevado a x? Vai ser o reflexo dessa outra função aqui. Ó. Vou botar f2 de x é igual a 3 vezes 2 elevado a x. Porque todos os valores da imagem eu vou trocar o sinal. Então é como se eu estivesse refletindo ela em relação ao eixo x. Tá? Então se for B negativo, ela vai para baixo. Isso aqui é o que você tem que perceber bem. O que tem agora no parâmetro C? A gente vai ter, por exemplo, f3 de x vai ficar igual a 2 elevado a c vezes x. O que vai acontecer aqui? Aqui, ó, na verdade, o c ele altera a base. Então, esse aqui é equivalente a escrever 2 elevado a c elevado a x. Então, o parâmetro c ele troca a base. Se o c for 2 aqui, por exemplo, a gente vai ter que f3 de x vai ficar igual a 2 elevado ao quadrado elevado a x, que é 4 elevado a x. Então, você tem uma alteração da base. Se o c for igual a menos 1, o que a gente vai ter? f4 de x vai ficar igual a 2 elevado a menos 1 elevado a x. Quanto é que é 2 elevado a 1? Menos 1. É 1 sobre 2 elevado a x. Então, você troca a base da tua função exponencial. Como sempre ali a base elevado a 0 vai dar 1, essa função, quando eu trocar o c, vai ficar sempre passando pelo ponto 0,1. Vamos dar uma olhada nisso para a gente enxergar. Vamos definir uma função f3 de x aqui, que vai ficar igual a 2 elevado a vezes x. Vamos ver aqui como é que fica isso. Ó. Quando eu alterar aqui o meu slider, olha o que vai acontecer. Vai ficar sempre presa ali, ó, no ponto 0,1. Ela vai deslizar em torno do 0,1. Vocês estão conseguindo perceber isso. Tá?
E também não vai virar negativa nunca a imagem. Vai ficar sempre ali. Então o que o ponto C faz? Na verdade, ele altera a base de maneira, então, no gráfico, o que ele vai fazer? Ele fixa o ponto 0,1 e altera ali a curvatura da função. O que faz o parâmetro D? Da mesma forma das funções trigonométricas, o parâmetro D vai dar o deslocamento na horizontal, vai dar a translação horizontal. Ele vai estar também variando de acordo com o parâmetro C? Sim, com certeza. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Então, como é que a gente vai definir aqui uma função f4 de x? Eu vou colocar ela como 2 elevado aqui a um x mais o a que eu tenho. E você tem que observar que quando o a for igual a 0, vai bater em cima da função. Beleza, professor. Quando eu coloco aqui a igual a 1, ela vai para a esquerda, ela vai ao contrário. Da mesma forma que as funções trigonométricas. Quando o d aumenta uma unidade, quando o d é positivo, ela vai ao contrário. Quando o d é negativo, vou botar o d o a igual a menos 1 aqui, no GeoGebra. Ele anda ao contrário, ele anda para a direita. Então, mesmo comportamento que você tem das funções trigonométricas. Esse d aqui dá a minha translação horizontal. Só lembrando, d é maior que 0, a gente tem translação para a esquerda. Quando d é menor que 0, isso aqui vai dar a translação para a direita. Tá? Assim, então a gente consegue variar todos ao mesmo tempo. Professor, por acaso tem algum problema? Quando o C ali não é 1? Tem. E é muito parecido com as funções trigonométricas. Vou botar uma f5 aqui de x. Por exemplo, 2 elevado a 3x mais 5. Como é que eu vou saber como é que esse gráfico se desloca? Primeira coisa que você vai ter que fazer é colocar o 3 em evidência. Aí aqui vai ficar x mais 5 sobre 3. Então, na verdade, esse 3 aqui desloca a base, ele altera a base. Então, na verdade, esse 3 aqui ele altera a base. E o deslocamento vai ficar 5 sobre 3 para a esquerda. E a gente pode ver isso no GeoGebra. Vamos colocar aqui para se enxergar. Então, eu vou definir aqui uma função k de x igual a 2 elevado a 3x. Tá? Vamos botar aqui a função. E agora eu vou colocar ali 2 elevado a 3 que multiplica x mais 5 sobre 3. Vamos dar uma olhadinha como é que ela fica. Então eu vou colocar aqui um k2 de x igual a 2 elevado a 3 vezes, aí aqui eu tenho x mais 5 sobre 3. Fechei. Aí você viu ali que ela vai andar, no caso aqui, para a esquerda. 5 sobre 3. 5 sobre 3, quanto é que dá isso, né? Um pouquinho menos de 2 ali. Aí a gente tem que observar que ela vai andar um pouquinho menos de 2 para a esquerda, e é fácil ver olhando por aqui. Olhando aqui como se fosse no y igual a 1. Esse comprimento aqui vai ser 5 sobre 3. Para a esquerda. Professor, então mostra o gráfico original lá. Mostra. É o k3 de x igual a 2 elevado a 3x, no caso, mais 5. Professor, o gráfico tem que bater no mesmo. Aí bate, olha lá. Se eu puxar aqui para baixo, você tem que ver aqui que eles são iguais. Bota um fica em cima do outro. Tá, pessoal? Essa aqui é a noção que a gente tem que ter de funções exponenciais. A gente vai ter uma função base, né, que vai ficar elevado a x. Se o a é maior do que 1, ela vai ser crescente. Se o a é menor do que 1, decrescente. E a gente tem os parâmetros ali que altera a translação da curva e o grau de curvatura dela, se ela é mais suave ou menos suave. Basicamente é isso. Então é isso que a gente precisa saber de funções exponenciais. O que nos resta agora? As inequações exponenciais. As inequações vão utilizar, obviamente, a noção do gráfico das funções exponenciais, por isso que eu deixei elas por último. Vamos dar uma olhada nisso aí. A nossa última parte do vídeo é dedicada às inequações exponenciais. Como é que vão ser essas inequações exponenciais? Algo do tipo 2 elevado a x menor do que 8. Então, a gente vai ter que encontrar aqui um intervalo que satisfaça essa desigualdade. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer isso olhando para o gráfico. Então, observa bem. Quando eu tenho aqui 2 elevado a x menor do que 8, eu vou ter que desenhar aqui mais ou menos esse gráfico da 2 elevado a x. Aqui vai estar o 8. Observa que o 2 elevado a x é a imagem. Então,
eu vou trabalhando aqui com a imagem menor do que 8. Então, vou botar o 8 aqui. E vou querer saber quando é que a imagem está menor do que 8. Eu vou ter mais ou menos o gráfico vindo assim. Aqui passa no 1, né? Então, eu quero saber quais são os números que estão abaixo desse ponto aqui. Ó. Tá? Aqui assim. Eu quero descobrir, na verdade, quem é esse ponto A aqui. Como eu quero os valores que são menores que 8, eu quero isso aqui. Ó. E os valores menores que 8, na verdade, vão ter esses valorzinhos aqui. Por exemplo, vou botar aqui... Coloquei A, né? Vamos botar aqui x1. Ou seja, esse x1 aqui vai ter imagem aqui. Esse outro valor vai ter imagem aqui. Em outras palavras, todo mundo que estiver aqui vai ter imagem. Tá? Em imagem menor do que 8. Então, são esses valores que eu vou estar procurando. Então, se eu quero aqui 2 elevado a x menor do que 8, o que a gente vai fazer? Eu tenho como descobrir esse valor A aqui? Na verdade, eu tenho, né? Porque eu sei que aqui é f de x igual a 2 elevado a x. Então, se eu colocar aqui o A igual a 3, resolveu o meu problema, porque o 3 eu vou chegar em 8. Então, a resposta do meu problema vai ser x menor do que 3. Tá? Agora, observa quando eu faço ao contrário. Eu quero aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a x menor do que 8. Qual é o problema que vai acontecer? O meu gráfico muda. Eu estou aqui com o A menor do que 1 e maior do que 0. Nesse caso aqui eu tenho o A maior do que 1, como exemplo. Né? Aqui a gente estava nessa situação. Como é que é o meu gráfico? Ele é mais ou menos assim. Tá? Bom, agora, qual é o valor de x aqui, no caso, que quando eu substituir vai ficar igual a 8? Isso que eu tenho que mais ou menos perceber. Vai ser aqui embaixo, né? Vai ser o x igual a 3, né? Porque aqui, ó, desculpa, menos 3. Por quê? 1 sobre 2 elevado a menos 3 vai ficar 2 elevado a 3, que é igual a 8. Ah, mas eu quero os valores menores que 8. Bom, o meu 8 está aqui assim, ó. Eu quero os valores menores que 8, eu quero essa região. Então, quais são? Onde é que vão estar os meus pontos? Onde é que vai estar o meu intervalo que satisfaz essa desigualdade? Por exemplo, esse ponto aqui satisfaz. Ó. Porque a imagem dele vai estar dentro dos valores onde aqui eu achurei, do eixo y. Aqui e aqui. Eu não posso pegar esse cara, porque onde está a imagem dele? Está acima do 8. Então eu não quero esse cara aqui, eu vou tirar ele, porque eu não quero ele. Mas todo mundo que estiver aqui embaixo vai satisfazer. Então, como resposta, o que a gente vai ter? Que o x vai ter que ser maior do que menos 3. Com isso, a gente pode criar uma regrinha para fazer as inequações sem precisar estar traçando o gráfico toda hora. Mas fique na sua cabeça que é bom traçar o gráfico. Isso é uma boa forma de você trabalhar. Se for possível para você, trace o gráfico, procure quais são as regiões da imagem que você está precisando e aplique. Observe que aqui eu não decorei nada, eu só conheço a forma do gráfico. A matemática é bonita assim, quando você não precisa decorar, quando você entende ela. Mas de qualquer maneira, a gente pode ter aqui uma regrinha. Vamos colocar ela. Eu vou deixar ela aqui no cantinho para a gente sempre lembrar ela. Se B e C são números reais, então, se o A for maior do que 1, e a gente tiver A elevado a B maior que A elevado a C, isso aqui vai implicar que B é maior que C. Observe que o A maior que 1 não altera o sinal de desigualdade. Ao contrário, se o A for menor do que 1, você altera o sinal de desigualdade. Vamos interpretar, então, o que esse quadradinho está me indicando. Quando eu fiz análise gráfica, na verdade, eu não me preocupei ali em botar todos eles na mesma base. Como é que a gente tem que fazer aqui? Ó? Se eu tiver aqui 2 elevado a x, aqui embaixo, 2 elevado a x, menor do que 8. Para a gente trabalhar em cima ali do teoreminha que eu coloquei ali, o que a gente precisa? Colocar eles na mesma base. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 elevado a x menor do que 2 ao cubo. Como o A, que aqui no caso é igual a 2, é maior do que 1, simplesmente eu vou colocar aqui o resultado x menor do que 3. Agora dá uma olhada nesse segundo aqui. Você tem aqui 1 sobre 2 elevado a x. Eu preciso colocar eles na mesma base. Vai ficar menor do que 8. Mais 8 é 1 sobre 2 elevado a menos 3. Isso aqui que você tem que entender. Aí o que vai acontecer? Ó? Agora o A
está entre 0 e 1, o que a gente vai fazer? Vai trocar o sinal da desigualdade. Então, a gente vai ter aqui x maior do que menos 3. Obviamente, encontra os mesmos resultados, tá? Né? Eu encontrei aqui x menor do que 3, x menor do que 3. X maior do que menos 3, x maior do que menos 3. Então, você pode usar tanto fazendo análise do gráfico, aí na equação, como usando aquela regrinha. Mas aquela regrinha você tem que ter na cabeça que ela existe por causa do tipo de gráfico que é feito na função exponencial. No primeiro caso, quando a é maior que 1, a função é crescente. Então, aumentando x, aumenta o y. Então, por isso que eu tenho a elevada a y maior do que a elevada a b maior do que a elevada a c, vai implicar b maior do que c. Porque aumentando o x, eu aumento o y. Agora, quando a função é decrescente, quando eu aumento o x, eu diminuo o y. Por isso que eu troco o sinal da desigualdade. Esse aqui é o cerne das inequações exponenciais. A gente precisa agora de exercício para fixar essa teoria. Vamos dar uma olhadinha para a gente guardar isso bem na memória. Vamos lá. Nos nossos exercícios, a nossa primeira leva vai ser: resolva as seguintes inequações exponenciais. Aí eu tenho aqui no A 2 elevado a x maior do que 128. Primeira coisa que você tem que olhar é o quê? Quem é a minha base? A base é A igual a 2. E a gente tem aqui que o A é maior do que 1. Então a função é crescente. A gente precisa agora colocar eles na mesma base. Então eu tenho 2 elevado a x maior do que 2 elevado a 128. 128 vai ficar 2 elevado a quinta é 32, 2 elevado a 6 é 64, isso aqui é 2 elevado a sétima. Como aqui eu tenho A é maior do que 1, eu posso dizer aqui para você que o x é maior do que 7. Se aqui fosse maior ou igual, aqui estaria tudo maior ou igual também. Tá? Então, o sinal de igual ali vai fazer só eu poder colocar o 7 ou não na solução. Nesse caso aqui, agora eu estou trabalhando com 3 sobre 5. 3 sobre 5 é um número que está entre 0 e 1. Por quê? O numerador é menor que o denominador. Então vai ficar um número entre 0 e 1. Então a gente vai ter aqui que o A é igual a 3 sobre 5. E a gente tem aqui que o A está entre 0 e 1. Bom, você tem que lembrar então que eu vou ter que colocar na mesma base, vou ter que trocar o sinal da desigualdade. Então a gente vai ter aqui 3 sobre 5 elevado a x. Vai ficar maior ou igual. Vê se você percebe que 25 é 5 ao cubo. E 27 é 3 ao cubo. Então eu posso escrever da seguinte maneira: 3 sobre 5 elevado a x maior ou igual que 3 sobre 5 elevado a menos 3. Isso aqui que você tem que perceber, porque a gente vai conseguir chegar em 5 ao cubo sobre 3 ao cubo. Como aqui o A está menor do que 1 e maior do que 0, a gente vai ter aqui que o x tem que ser menor ou igual que menos 3. Então aqui vai ser a solução. Agora, olha aqui para o C. A base é A igual a 2. Né? E a gente tem aqui que o A é maior do que 1. Eu não vou trocar o sinal da desigualdade nesse caso. Então você vai ter aqui. O problema é dizer qual é o expoente aqui. Né? Na verdade, o expoente é 2 elevado a x sobre 3. Porque está elevado a x e tem uma raiz cúbica. Então, menor do que, eu tenho que colocar na mesma base, 8 é 2 ao cubo. Mas eu tenho uma raiz quarta. Então, é 2 elevado a 3 sobre 4. Então, qual é a solução aqui? É x sobre 3. Simples assim. Eu não troco o sinal de desigualdade, porque a base é maior do que 1. Então, x sobre 3 é maior do que 3 sobre 4. Então, o x tem que ser menor do que 9 sobre 4. Sempre que eu obtiver x menor do que 9 sobre 4, aquela expressão lá de cima vai estar satisfeita. Então, nesses novos 3 exercícios aqui, como é que a gente vai fazer? No primeiro caso, eu tenho dificuldade de descobrir quem é a base. Vamos tentar descobrir aqui quem é a base. Primeira coisa que eu tenho aqui é quanto é que é 0,008. A única coisa que eu sei é que isso aqui está entre 0 e 1. Isso eu sei. Então eu vou ter que trocar o sinal quando eu conseguir descobrir que base é essa. Então aqui vai ficar igual a 8 sobre 1000. 8 sobre 1000, que é 1 sobre 125. Então eu tenho aqui que 0,008 é 1 sobre 5 elevado ao cubo. Então a gente vai poder escrever 0,008 elevado a x como 1 sobre 5 elevado ao cubo elevado a x. Então elevado a 3x. Ah, professor, eu queria colocar 5 aqui, não dava? Até dava, eu posso colocar, não tem problema. Então aqui, ó, depois na linha de baixo a gente faz isso.
Quanto é que é raiz cúbica de 25? É 5 elevado a 2 sobre 3. Ah, legal. Mas eles não estão na mesma base. Pessoal, eu posso colocar do jeito que eu quiser. Se eu quiser colocar aqui 1 sobre 5 e no outro 1 sobre 5 eu posso, mas eu posso colocar o menos 3x também? Pode. Desde que você faça tudo certo, vai dar certo o resultado. Não faz diferença. Eu, particularmente, prefiro aqui colocar o 1 sobre 5 como base. Então vai ficar 1 sobre 5 elevado a 3x maior do que 1 sobre 5 elevado a menos 2 sobre 3. Aí tem que lembrar que como a base aqui está entre 0 e 1, eu tenho que trocar o sinal da desigualdade. Então vai ficar 3x menor que menos 2 sobre 3. Então o x vai ficar menor que menos 2 sobre 9. Então esse aqui é o nosso primeiro resultado. Mas você poderia ter feito aqui 5 elevado a menos 3x. Daria no mesmo. Nesse aqui, ó, observa que é bom a gente ter uma ideia do gráfico. Eu vou fazer só no primeiro a ideia do gráfico, no segundo eu vou utilizar direto. Como é que é esse gráfico aqui? Só para a gente lembrar. A gente tem alguma coisa assim, né? Ó. O 2 elevado a x é alguma coisa assim. E aqui ele passa no 1. Aqui é o 2 elevado a x. E ele vai passar aqui entre o 8 e o 32. Não está em escala, tá? Então eu quero só saber quem são esses pontos aqui. Ó. A minha solução vai estar aqui embaixo. Aqui vai ficar o x1 e aqui o x2. Tá? Essa aqui é a ideia aqui. Então, eu tenho aqui, ó, a imagem está entre 8 e 32. E aqui, ó, o domínio da função vai estar ali embaixo. Quem é o x1 e x2? Tá? Então, é isso aqui que a gente tem que ter na cabeça na hora que faz uma inequação exponencial simultânea. Tá? Então, a ideia não muda, né? Bota na mesma base todo mundo. Então, tem 2 elevado ao cubo menor do que 2 elevado a x menor do que 2 elevado a quinta. E 32 é 2 elevado a 5. A base está maior do que 1, então eu tenho simplesmente que escrever 3 menor do que x, menor do que 5. Se eu tiver isso aqui, nós vamos ter 2 elevado a x entre 8 e 32. Agora, olha para esse aqui para a direita. Você tem que definir qual base você vai usar. Eu vou usar 0,1 porque ela já está pronta aqui. Ó. Tá? Então, vou continuar com ela. Né? Mas 0,1, você tem que lembrar que é 1 sobre 10. Então, vou colocar aqui ó, 1 sobre 10 elevado a x. Você deve observar aqui que a base está entre 0 e 1. Porque 1 sobre 10, 0,1 está entre 0 e 1. Esse aqui, então, vai ficar maior. Quanto é que esse cara aqui, né? 1 sobre 10.000. Então, vai ficar 1 sobre 10 elevado à quarta. E aqui tem que ser menor do que 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Agora você tem que pensar o seguinte, ó, como a base, aqui no caso, ela está entre 0 e 1, eu tenho que trocar o sinal da minha desigualdade. Então aqui vai ficar trocado. Vai ficar uma coisa meio esquisita, como essa aqui. Ó. Vai ficar aqui 4 e 2. Você tem que ler isso de que maneira, né? X é menor do que 4 e maior do que 2. É mais conveniente você escrever ela ao contrário. Então 2 menor do que x, menor do que 4. E coloca essa aqui como solução. Ok, pessoal? Com isso, nós estudamos aqui as equações, as funções e as inequações exponenciais. Claro, não está esgotando o assunto aqui, mas eu acho que eu consegui passar um bom horizonte dessa teoria. Então você consegue, pelo menos com isso aqui, a gente se vira bem em cálculo. Tá? O nosso próximo vídeo vai ser de logaritmos. Eu vou também tentar fazer uma explanação parecida com essa, utilizando as equações, as funções e depois as inequações. Eu acho que isso aqui dá para criar uma boa construção da teoria. Valeu, gente. Um grande abraço. Nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu.